Você acredita em milagre? Se não, deixa eu te contar a minha história de restauração e o milagre que Deus fez na minha vida. Aos 17 anos, eu comecei a apresentar crises convulsivas e logo nos exames de imagem foi diagnosticado cisto cerebral que precisava ser retirado cirurgicamente. É claro que isso trouxe muito medo, temor e angústia para mim e toda a minha família. Eu sempre fui uma criança e uma adolescente saudável e agora, no auge da vida e dos sonhos, eu precisaria passar por uma cirurgia tão séria. Depois de algum tempo acompanhando clinicamente o crescimento do cisto, decidimos que a cirurgia precisava realmente ser realizada e eu passei pela minha primeira cirurgia com 23 anos de idade. Foi uma experiência difícil, eu nunca tinha passado por nenhuma cirurgia. E logo após 8 horas de cirurgia, eu retornei ao CTI e o médico chegou próximo a mim e me disse com uma voz forte, em alto e bom som: Lilian, correu tudo bem. Você está bem, eu não retirei nenhum fio do seu cabelo. Naquele momento, o Senhor falou o que está registrado no livro de Mateus 25, que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele tem o fio dos nossos cabelos contados e que nada acontece, nenhuma folha cai sem a sua permissão. Essa foi a minha primeira experiência. O tempo se passou, eu continuei fazendo o tratamento e finalmente recebi alta. As medicações que controlavam as convulsões já não eram mais necessárias e foram suspensas. Eu pude me casar em 2005 e tudo corria como planejado. Em 2010, eu engravidei da nossa primeira filha. Em 2011, ela nasceu. Tudo perfeito. Já em 2012, as convulsões voltaram com bastante intensidade. Eu quase não acreditava. Eu tinha uma filha que não tinha completado nem 1 ano de vida, ainda mamava no peito. Mas eu precisei ser socorrida, fui para uma emergência e teria que passar aquela noite no hospital. E imediatamente eu precisei começar a fazer medicações que impediam que eu continuasse a amamentação. Foi um baque e uma frustração muito grande. Eu fiquei atordoada. A minha bebê dormia todos os dias mamando no peito e eu pensava, como que vai ser essa noite? Como assim? Então, eu muito perturbada, não consegui ficar naquela noite no hospital, assinei a minha alta, assumi o risco, pegamos a nossa bebê e fomos para casa. E eu chorei, e eu chorei, e eu chorei. Começamos uma nova sequência de exames, angústias, temores, choro, mas nada faltava. Muito clamor, oração, e o Senhor nos sustentava a cada dia. Necessitei passar por uma segunda neurocirurgia. Passei por essa cirurgia, porém dessa vez ficaram sequelas. O meu lado esquerdo ficou parcialmente paralisado. E quando eu me acordei na UTI e me percebi daquela forma, eu fiquei muito nervosa e foi uma noite muito longa. Até que o choro durou uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Logo pela manhã, meu esposo veio me visitar e quando ele viu a minha voz diferente, a minha fala arrastada, ele já chegou com a piada pronta e disse: Nossa, você tá como falando igual a mulher da Top Term, porém com sotaque alemão. E inacreditavelmente nós sorrimos.
e fomos para a enfermaria, depois para casa, um longo tempo de recuperação. Voltamos para a nossa vida, para a nossa rotina, voltei para o meu trabalho. Os anos se passaram, os meses se passaram e as convulsões mais uma vez voltaram e eu não podia acreditar. Por que Deus estava permitindo que tantas situações que para mim eram tão sofridas atravessassem a minha vida a todo momento? Eu havia acabado de voltar para o meu trabalho e as convulsões voltaram ainda mais intensas e mais medicamento e mais uma sequência de choro, angústia, exames e mais uma cirurgia. Agora para instalar uma pequena válvula para tentar conter o crescimento dos cistos. E fomos mais uma vez para o nosso Getsemane. Eu me sentia assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se for essa a tua vontade, eis-me aqui. Fomos para o Rio, a cirurgia aconteceu e ficamos na UTI, depois da enfermaria, fazíamos passeios românticos pelos corredores do hospital para que eu retomasse o meu equilíbrio, enfim, para casa novamente. E nessa experiência, uma imagem ficou registrada que para mim é a imagem que mais representa a minha história com o meu marido. Ele pegou a minha mão esquerda e fotografou e colocou para os amigos com notícias e a legenda era: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ele que tinha clamado por mim, agora estávamos juntos ali para agradecer a Deus por mais um livramento e sair do hospital como quem sai de um shopping e voltamos para a nossa vida, respiramos aliviados. A minha filha já um pouquinho crescida, mas sem entender muito bem o que tinha acontecido, nem tem memórias disso. O tempo passou, revoltei ao trabalho, retomamos nossa vida e os anos se passaram e chegou a pandemia, um tempo de sofrimento, dor, perda. 2020, um ano que marcou as nossas vidas. Terminamos o ano, perdi o meu pai e 2021 chegou com a sensação de um novo tempo, um novo fôlego, esperança, vida pela frente. Quando eu fiz um exame de rotina, foi diagnosticado um cisto, agora de grandes proporções, com talvez o triplo do tamanho dos anteriores. Eu não podia acreditar que mais uma vez eu estava diante desse desafio. Porém, foi necessário, rapidamente, pelo grau de comprometimento e a compressão cerebral que ele causava, foi necessário que mais uma cirurgia fosse feita para que outra válvula fosse instalada no meu cérebro. E clamamos, e clamamos, e clamamos. E no dia 22 de março, Dia Nacional de Jejum e Oração, não por acaso, descemos até o Rio de Janeiro para realizar passar por mais esse vale e realizar mais essa cirurgia. Mais uma cirurgia, mais um milagre. Operei numa segunda, tive alta numa quinta. No sábado estávamos de volta para nossa casa, nossa família estava reunida novamente, respiramos aliviados. E assim começou o nosso 2021. Eu terminei esse testemunho escrevendo e a história continua. E queridos, ela continuou. Começamos 2021 com essa imagem. A imagem de um intruso, de um visitante inesperado e indesejado, um cisto cerebral de grandes proporções. E terminamos 2021 com essa outra imagem.
Eu, aos 41 anos de vida, eu e meu esposo, aos 41 anos de vida, toda essa história, nós recebemos um outro visitante inesperado, porém muito desejado. Recebemos a notícia da chegada do nosso segundo filho, que depois descobrimos que era uma segunda filha, a Sara. Que você possa permitir que Deus escreva a sua história, que você se coloque nas mãos dele e deixe que ele seja o autor da sua história e possa fazer de você um vaso. Essa é a minha história de restauração.